Eu quero entrar aqui na mensagem da palavra de Deus, né? Mas quero apenas fazer uma introdução sobre uma breve introdução. Irmãos, Moisés, ele foi incumbido, certa ocasião, de uma grande tarefa. E Moisés, ele analisou quão difícil seria aquela tarefa. E o Senhor disse para ele assim: Moisés, eu vou enviar o meu anjo junto com você. Mas Moisés, irmão, um homem muito calejado, o homem, segundo a Bíblia, o homem mais manso da terra, né? Moisés, ele não era uma pessoa fácil para se tirar do sério, não era. Era uma pessoa assim bem tranquila, era uma pessoa que em todas as suas atitudes, primeiramente, ele buscava a presença de Deus, e muitas vezes o buscar a presença de Deus não quer dizer que nós venhamos a receber a resposta imediatamente, não quer dizer. Então, nós temos paciência. A paciência de Moisés, ela foi moldada durante os 40 anos que ele viveu no Egito, sendo preparado para ser o faraó, o qual ele não aceitou. Ele fugiu porque queriam matá-lo lá no Egito, por causa de um ato que ele cometeu. Ele fugiu para o deserto, onde ele ficou mais 40 anos no deserto, né? Então, durante 80 anos, esse homem foi treinado. Durante 80 anos, ele foi treinado. Então, ele aprendeu a lidar com as mais diversas situações, né? E quando ele é enviado de volta para o Egito com 80 anos de idade, né? Às vezes a gente tem 50 anos, está achando que está velho, não é? Tem 50 e diz, já estou velho, já estou pendurando a chuteira, né? Como diz, já estou no bico do corvo, como dizem alguns aí, né? Irmão, aqui ó, está aqui dentro, tá bom? Está aqui na cabeça aqui. Tem muitas pessoas com 25, 30, 35 anos já acham que está acabadão, né? Acabadão. Tem outros com 70, 80, está no vigor, está na força, né? Moisés, ele via assim, ele estava assim, né? Ele foi enviado para lá, e ele foi, e então ele auxiliado pelo Senhor, né? A promessa do Senhor foi de estar continuamente com ele. Então, aí o Senhor tira o povo lá do Egito, e ele começa a conduzir o povo deserto adentro, né? E os anos vão se passando, e chegou um momento em que um grande desafio se colocou para ele, né? E quando Deus colocou esse desafio para ele, né, uma conquista, Deus falou assim: eu vou mandar o meu anjo para estar junto de ti. Moisés falou: não, Senhor, eu não quero que o Senhor envie o teu anjo, eu quero que o Senhor é quem vá conosco. Senhor, porque se o Senhor não for, eu também não vou, né? E com essa palavra ele convenceu a Deus de Deus ir junto com ele. E o Senhor disse: a minha presença irá contigo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, após ele ter escolhido aqueles 12 homens, e trabalhou com aqueles 12 homens durante 3 anos e meio, e dedicou parte do tempo dele com aqueles 12 homens, né? E o Senhor estava, na verdade, preparando-os para darem prosseguimento naquilo que o Senhor estava fazendo. Essa era a intenção do Senhor. E quando o Senhor, durante o ministério, e o Senhor cotidianamente os avisava, sempre quando envolvia um assunto de sofrimento, quando envolvia um assunto, quando será o fim, quando envolvia um assunto, essas curiosidades que às vezes nós temos, né? Nós temos esse tipo de curiosidade, saber o que vai ser do amanhã, o que vai ser no amanhã. Então, havia uma curiosidade para saber o que haveria de acontecer com aquele movimento, né?
aquilo que o Senhor estava introduzindo no mundo, que era a salvação do homem e que viria por intermédio do Senhor, né? Então, o Senhor, Ele começou a preparar aqueles 12 homens, Ele jamais deixou de alertar aqueles 12 homens, e é bom que todos nós, como igreja do Senhor, tenhamos isso em mente, né? Tenhamos isso em mente. Daqueles 12 homens, meus irmãos, daqueles 12 homens, 10 deles morreram como mártires, tiveram a cabeça cortada, outros morreram de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro, outros morreram como a chamada cruz de Santo André, né? O irmão de Pedro morreu crucificado dessa forma, né? Todos eles tiveram a morte de mártir. A vida deles não foi fácil, não. A vida deles não foi tranquila, não. E o Senhor os preparou justamente para isso, para enfrentar as piores dificuldades na vida. E essas dificuldades viriam sobre eles por eles serem pregadores da palavra, anunciadores da palavra, né? 2 só que morreram de modo diferente. Judas Iscariote, que se enforcou, e João, o evangelista, que foi banido lá na ilha de Pátimos, lá aonde o Senhor então pôde falar diretamente ao coração dele, trazendo visões a ele, para que ele pudesse, então, para que pudesse cumprir na vida de João aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia profetizado na conversa que ele teve quando estava restaurando Pedro à sua presença, para que esse voltasse no caminho do Senhor e reassumisse aquilo, a incumbência para a qual o Senhor lhe havia escolhido. Então, João morreu lá mais de 100 anos, né? O que o Senhor fez com eles, irmãos? O Senhor, ao ressuscitar dentre os mortos, os chamou, restaurou todos à presença deles, e o Senhor lhes deu uma ordem. O Senhor disse para eles assim, ó: vocês vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, e esses sinais seguirão, né? Em meu nome vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aí a Bíblia nos fala que eles saíram obedecendo ao Senhor, e a presença do Senhor estava com eles. A presença do Senhor estava junto com eles. A presença do Senhor. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Está escrito no livro de João, no capítulo de número 8, versículo 29. João 8, 29. Jogou aqui, oh, que maravilha, é aqui, ó. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, escrita por João. Diz assim: aquele que me enviou está comigo. O Senhor enviou Moisés, e Moisés pediu a presença do Senhor para ir com ele. Nosso Senhor enviou os 11, e a presença do Senhor ia com eles, confirmando aquilo que eles pregavam. Agora, irmão, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz de si mesmo: aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Por que ele nunca deixou o Senhor sozinho? Olha a razão: pois sempre faço o que lhe... Isso é, sempre faço a vontade dele. Mas a gente pode argumentar: mas Jesus tinha vontade própria? É lógico que tinha. Lá no jardim do Getsêmani, o que ele orou? Pai, seja feita a tua vontade. Passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Quer dizer que ele tinha vontade. Ele tinha vontade.
Agora, irmão, a presença do Senhor Deus com Jesus lhe trazia segurança. A presença do Senhor Deus com Moisés lhe trazia segurança. A presença do Senhor Jesus Cristo, juntamente com aqueles homens que ele enviou a pregar, lhes trazia o quê? Segurança. E eu quero falar sobre o tema aqui, irmãos, a obediência do Senhor Jesus Cristo. Olha, amados, você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo, ele iniciou o ministério dele, ele iniciou como conhecedor de tudo que estava escrito no Velho Testamento a respeito de si mesmo. Tudo que estava escrito lá, ele sabia. Então ele disse, certa ocasião, sim, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumpri-la. Aí às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, por que que o Senhor dá uma lei, sendo essa lei perfeita, sendo essa lei santa? E por que que o Senhor dá uma lei perfeita e santa a um homem que é pecador, sabendo que o homem não poderá cumprir com tudo aquilo que o Senhor está exigindo? Ele o fez para que o homem tivesse o conhecimento de que ele não podia se salvar, porque ele não tinha condições alguma de guardar todos os mandamentos, porque os mandamentos são perfeitos, santo, justo e bom, mas o homem é pecador, não tem como. Então, somente o perfeito poderia guardar aquilo que é perfeito. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vem, os mandamentos foram dados para que você, para que a humanidade perceba que de per si nenhum homem consegue alcançar a salvação. Então a lei foi dada para que nós venhamos a perceber e ter a necessidade de um Salvador, Salvador esse que foi apresentado pelo próprio Deus a nós. Foi apresentado pelo próprio Deus a nós. O Senhor conhecia a lei, conhecia a lei, e ele mesmo disse, irmão, que ele veio para fazer a vontade do Pai. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 7, está escrito assim: então eu disse, aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O escritor aos Hebreus, qual nós não sabemos se foi Pedro, se foi Paulo, mas não tem problema, né? O escritor aos Hebreus, nisso que ele escreveu, ele está repetindo algo que está escrito lá no Salmo. Está escrito lá no Salmo, isso que nós lemos aqui. Ele repetiu, porque ele está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim como o próprio salmista também, quando ele teve essa inspiração, ele estava profetizando que no livro está escrito a respeito dele, e ele veio para cumprir, para realizar, para fazer a vontade do Pai. Então, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 2, versículo de número 49 de Lucas, ele diz, você sabe que todos os anos o povo judeu, eles subiam para Jerusalém para a festa da Páscoa, para a adoração. Você sabe que existe muitas vezes, por exemplo, lá os Coutinhos lá, né? Os Coutinhos, bairro dos Coutinhos. Por que que tem esse nome?
porque o fundador dali era da família dos Coutinho, e a família dos Coutinho se formou ali, foi se multiplicando, e multiplicou, e o bairro tomou o nome, família dos Coutinhos. Naquele tempo, naquela época, as famílias também moravam todas próximas, todas perto, todas elas moravam próximas e perto. Então, quando se subia para Jerusalém para adorar, as famílias elas iam todas juntas, porque alguns moravam bem próximo, outros moravam mais distante. Então, as famílias todas se reuniam por morarem no mesmo vilarejo, no mesmo local, no mesmo, na mesma roça, e eles, então, na mesma colônia, e eles iam para adorar ao Senhor lá. Isso todos os anos, faziam isso todos os anos. Sabe, amado irmão? E quando eles estavam adorando lá, o Senhor Jesus Cristo estava com 12 anos. Depois que terminou a festa, eles estão retornando. E quando eles estão retornando, não está vindo somente Maria e José e os demais filhos. Estava vindo um número grande de pessoas, familiares, parentes. Então eles vinham conversando entre eles, As crianças estavam juntas, estavam perto uma da outra, né? A identificação da idade, né? Puxa para estarem presentes, para estarem juntos uma à outra. E eles estão vindo, irmão, depois de 3 dias. Depois de 3 dias, José e Maria se dão conta de que o menino Jesus não está ali. Né? Cadê o menino? Cadê? Ele está lá na casa do seu Zé, lá. A casa do seu Zé tem videogame lá, ele foi jogar videogame. Onde que está o menino Jesus? Está lá no bar do João. Lá tem jogo assim de sinuca, de pingolim, né? Pimbolim, né? Estão lá jogando pimbolim. Onde é que está? Ele está louco lá, com o celular na mão, vendo as notícias do dia, está lá, vendo lá, ó. Onde que está o menino Jesus? Desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre vós. Aí, irmão, onde é que está o menino de 12 anos e na igreja? Está louco. Ora, os pais, eles não subiam sozinhos, nem mandavam os filhos subirem sozinhos. Eles iam juntos. Iam juntos, Natanael. De manhã eu fiquei muito feliz aqui, porque eu vi o Gabrielzinho junto com o pai dele é percussionista, de manhã aí, e o menino está lá junto, lá, balançando um trem lá, assim, está ali junto com o pai, né? A gente não percebe, mas aquilo que o pai está passando para o filho. Aí eu vim aqui e tinha, quem que estava aqui? O Petros, o filho da Flávia e do Sandro, estava aqui na bateria, né? Aí eu olhei aqui agora, eu vi a Betina aqui cantando, aqui? Né? Os pais dela, eles estão aprendendo dentro da casa do Senhor, porque o Senhor escolheu as famílias para louvá-lo, para engrandecê-lo. O Senhor não escolheu você e pai para louvá-lo, para estar apresentando, e os seus filhos estão voando por aí. Não escolheu. Tem apenas 12 anos, coitadinho. Não é coitadinho coisa nenhuma, irmão. A pessoa tem capacidade, a pessoa tem pleno desenvolvimento, está em crescimento intelectual, em crescimento físico, está crescendo. É o momento de aprender. Mas, por favor, não fala, filho, vai lá para a igreja e você não vir. Não faz isso. E a tua atitude fala mais do que 1000 palavras. Então traga o teu filho para a igreja,
Traga, sabe por quê? Porque ele não é teu, ele é herança do Senhor, e o Senhor vai pedir conta de como é que você criou o teu filho, se você deu uma Bíblia para ele, ou se você deu um tablet para ele de última geração, para ele ficar jogando. Ou você deu para ele aí um negócio que custa R$3.000, R$4.000, para ele ficar com um joguinho dentro da igreja. Ó, irmão, faça-me um favor, né? Faça-me um favor. Então, o filho não é teu, ele é herança do Senhor. Herança do Senhor. Não te pertence, é do Senhor. É do Senhor, não te pertence, é do Senhor. E o Senhor vai pedir conta do tratamento, de como você está educando teu filho. Como você está fazendo. Então, eu estava aqui e de repente eu olhei lá em cima, irmão, e eu vi um monte de menininho desse tamanho aqui, tudo lá em cima, na mídia lá, transmitindo o nosso culto, trabalhando no som lá. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa magnífica. Você pode talvez não enxergar isso, mas é dessa forma que eu vejo, pelo amor de Deus. Eduque o teu filho no caminho do Senhor. Traga o teu filho para a escola bíblica. Venha com o teu filho para a escola bíblica. Para de ser leniente com coisas. E não adianta reclamar no amanhã, porque quem criou ele foi você. Então, meu irmão, fiquei feliz. Então, João Batista era primo de Jesus. Ele estava lá na festa também. Estava lá na festa também. Estavam vindo embora. Oh, mas cadê o menino? Onde é que ele se escondeu? Onde é que ele foi? Para onde ele se dirigiu? Olha a oportunidade que nós temos de trazer os nossos filhos e ensiná-los no caminho do Senhor. É, oportunidade. E às vezes a gente leva os filhos para tudo quanto é lugar, o último lugar para vir é a igreja. Estamos ensinando errado, sem compromisso nenhum, sem amor nenhum com o Senhor e nem com a palavra dele, apenas uma coisa superficial. No primeiro vento que soprar, plá, blum, acabou tudo. Derrubou tudo. Casa sobre areia. Então, meus irmãos, olha aqui. Aí eles como, cadê Jesus? Cadê o menino? Cadê ele? E procura. Sabe onde é que ele estava? Ele estava lá no templo. José e Maria encontram que estão aflitos. Nós estamos aflitos, meu filho, procurando. Mas peraí, vocês não sabem que me convém tratar das coisas do meu pai? A consciência dele, irmão, a consciência dele, a consciência, um menino com 12 anos, falando que ele tinha que tratar dos negócios do pai, e ele estava lá com 12 anos, irmão, com 12 anos, às vezes nós temos aptidão e habilidade para muitas coisas com 12 anos, mesmo para a palavra de Deus, menos para a palavra de Deus. Aí, irmão, ele está lá com 12 anos. As pessoas fazem-lhe perguntas, os doutores da lei, os doutores, aqueles que conheciam a lei profundamente, vinham com perguntas dificílimas para ele. Mas porque ele era um menino que sabia das coisas do Velho Testamento, porque desde a mais tenra idade o judeu religioso ensinava o filho no caminho do Senhor, ele respondia, mas quando ele questionava, as pessoas não conseguiam lhe dar resposta satisfatória. Está escrito aqui, Lucas 2, versículo 49, parte B. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ei, não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Amém? Glória a Deus. Amado, a obediência de Jesus
Olha, eu tenho um copo com água aqui, esse copo não está cheio, mas suponhamos que ele estivesse cheio. Okay? Ele estando cheio, não cabe mais nada aqui dentro. Cabe? Não cabe. Cabe nada. Para que eu possa enchê-lo de qualquer outra coisa, eu tenho primeiro de beber toda a água, esvaziar o copo. Amém? Vou ver se eu consigo tomar todo para mim poder ilustrar o que eu quero falar com você. Consegui. Amém? Agora veja bem, irmão, presta atenção. Esse copo aqui agora, ele está pronto para ser enchido porque eu o esvaziei. Esvaziei. Não tem como eu fazer a vontade do meu Pai Celestial se eu já estiver cheio da minha própria vontade. Tem como. E nós, olhando para o capítulo 2, versículo 7, do livro de Filipenses, está escrito assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Olha, irmão, a Bíblia fala que ele esvaziou-se a si mesmo, deixou o esplendor de sua glória para vir neste mundo aqui. Então, ele esvaziou-se, a glória dele, ele não perdeu, ele não deixou, ele não abandonou. Ele esvaziou-se dela, para que ele pudesse, então, realizar a vontade de alguém. Nós não poderemos fazer a vontade de Deus se nós estivermos plenamente cheios da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. Não tem. Deus não se manifestará plenamente na nossa vida se nós estivermos com 3/4 da nossa própria vontade, 2/4, 1/4 da nossa própria vontade, 3/5, não fará. Ele só realizará a vontade dele plenamente na nossa vida quando nós estivermos totalmente vazios de nós mesmos para sermos cheios da vontade dele. Cheios da vontade dele. Lógico, irmão, lógico, né, que isso acontece gradativamente na nossa vida. Por isso que quando nós recebemos a salvação, o novo nascimento, uma nova vida se forma dentro de nós, e essa nova vida, ela tem que estar pronta para conhecer e fazer a vontade de Deus. O Senhor deixou por um período de tempo a glória dele, esvaziou-se a si mesmo, e ele disse que ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Presta atenção, não tem como você fazer a vontade de Deus se você desconhecê-la. E como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Será que Deus vai enviar o anjo Gabriel e dizer para mim assim: olha, vou revelar para você o que Deus quer de você, o que Deus quer com você agora? Será que o Gabriel vai fazer a mesma coisa que ele fez com a Virgem Maria? Olha aqui, Virgem Maria, o Senhor me mandou aqui trazer uma mensagem grande para você. Será que vai ser assim, irmão? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele soube tudo a respeito dele, pelo conhecimento daquilo que estava escrito. Toda a revelação e toda a vontade de Deus com respeito à sua igreja está escrito nas Sagradas Escrituras. Tudo.
Está escrito nas Sagradas Escrituras, tudo. Então, nós devemos conhecer a palavra de Deus no desenvolvimento da salvação. Não é porque nós somos salvos que nós já conhecemos plenamente tudo que Deus quer da nossa vida, mas nós vamos desenvolver essa salvação. Consequentemente, o desenvolvimento da salvação nos advém através do conhecimento da palavra de Deus, onde Deus se revela. Onde Jesus se revela. Você está entendendo o que estou falando? Seja amigo da palavra de Deus. Não se conforme, irmão. Não se conforme de você vir na igreja uma vez por semana, ouvir a mensagem que ir embora e ficar a semana toda sem pegar na Bíblia. Quem nasce de novo tem fome por aquilo que o fez nascer de novo, que é a palavra de Deus. Tem desejo, ele quer aprender, ele quer saber, ele quer desenvolver, ele quer buscar o conhecimento de Deus para a vida dele, porque o conhecimento de Deus vai enchê-lo, vai transbordar a vida dele, e ele vai ser uma pessoa plenamente satisfeita. Ele esvaziou-se a si mesmo. Você se lembra, como eu disse de princípio, lá no Getsemane, o Senhor tinha revelado para ele tudo que ele haveria de passar, aquela aflição que ele sentiu, e quando ele estava orando e estava sentindo que ele haveria de passar, irmão, tem momentos de oração que você passa a aflição na própria oração. Porque às vezes a vontade de Deus, ela não é, amado irmão, aquilo que Deus quer para a vida da gente, ela não é uma coisa de bel prazer. É uma coisa de batalha, de guerra. Sabe? Batalha, guerra. Então o Senhor no Getsemane, ele estava batalhando arduamente em oração. E ele sentiu a aflição daquilo que ele haveria de passar por tua causa, por minha causa. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse lá quando eu estava... por que tu me desamparaste? Mas, irmão, a presença do Senhor Deus sempre foi com ele, mas houve um momento que o Senhor desamparou, houve um momento que ele perdeu o contato, a intimidade, a comunhão com o Senhor, e esse momento foi por causa de você, foi por causa de mim, foi o momento em que ele se fez pecado por nós, foi o momento, amado irmão, onde o pecado de toda a humanidade veio sobre ele, e o pecado é o que faz separação entre nós e Deus. Então ele sentiu a separação, porque ele carregou os nossos pecados. Ele não foi, não é e jamais será pecador. Ele é santo eternamente, mas ele sentiu o peso do pecado e que gerou a morte dele na cruz. E a separação de Deus, por causa do que eu fiz, por causa do que você fez. Então, querido irmão, em nome de Jesus, presta atenção no que eu quero te dizer. O Senhor disse assim, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Para esse negócio de você procurar pastores na internet, viu? Você nem sabe quem é, não conhece, vê a pessoa falar bem, e aí a pessoa começa a jogar umas coisas na tua cabeça lá, e tudo que nós te ensinamos aqui durante os 40 e poucos anos, estamos aqui lutando, batalhando, estamos aqui, 40 e poucos anos. Você leva mais em conta o que você ouve de uma pessoa que você nem sabe quem ele é. Não sabe se ele é casado, se ele é amigado, se ele é largado, não sabe se a vida dele é reta, se ele é íntimo, você não sabe nada, você sabe aquilo que você ouve, nada mais do que isso. Mas você não tem nenhum relacionamento, você não tem nenhum conhecimento, e você na verdade não sabe nem quem ele é.
E às vezes você dá mais valor para ele. Então, amado, o Senhor, ele orou lá. E quando ele fala assim, Pai, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? É porque ele carregou os nossos pecados, carregou. Por que ele teve que derramar o sangue todo dele, a vida dele toda, por causa do meu e do teu pecado? É um sacrifício perfeito, que só esse seria aceito por Deus. Só esse seria aceito por Deus. Então, querido, por favor, leve a tua vida reta com Deus. Caminhe com o Senhor. Caminhe com o Senhor. Continue andando com o Senhor. Continue junto com o Senhor. Continue na presença do Senhor. Ele esvaziou-se a si mesmo. Sabe o que ele fez? Ele tomou a forma de um servo. Oh, Deus amado. Um servo. Oh, irmão, presta atenção. O Senhor Jesus Cristo, em certa ocasião, foi lavar o pé de todos os apóstolos, não foi mesmo? Não vem lavar pés, né? Imagina você, aquele pessoal lá não andava, oh, irmão, aquele pessoal lá, eles não andavam com calçado igual você anda assim, igual eu ando assim fechado. Era sandália, e não tinha quase rua asfaltada, nada, não tinha, quase não existia isso. Eram ruas poeirentas. Por isso que a primeira coisa que quando alguém fazia, quando recebia um visitante, é colocar uma bacia para lavar os pés da pessoa. Aí o Senhor, de repente, faz todo mundo se assentar, ele pega uma bacia com água, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés do pessoal todo, né? Pé de pescador. Imagina o tamanho da lancha. E só anda descalço, não é verdade? Só anda descalço. E não tendo assim como aparar o pé, ele fica largo o pé. Igual um pé de pato, né? Bem largo, bem grande, né? Então o Senhor vai lá, humildemente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aquele que arrancou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. Esse fez-se servo, e ele começa a lavar os pés, e lava o pé de um, e lava o pé do outro, até que chega em Pedro. Pedro fala, que é isso? Ah, mas de jeito nenhum tu vai me lavar o pé. Pezão desse tamanho, assim, né? Pedro devia ser um homem alto, forte, baita de um pezão, empoeirado, né? E o Senhor humildemente vai lavar os pés, lava os pés dele. E ele falou, não, o senhor não vai lavar os meus pés. Aí o Senhor fala para ele assim, ô Pedro, peraí, camarada. Se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Aí o Pedro já falou, peraí, então, aí não. Se é assim, o senhor não lava somente os pés, não. Lava a cabeça, lava o corpo, lava... Não, Pedro, somente os pés. Porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? Você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então o Senhor percebeu a mudança na vida de Pedro, aquilo que Pedro ainda não havia visto, não havia percebido, algo que estava acontecendo gradativamente, mas que ele ainda não tinha uma noção exata do que estava acontecendo, do que estava sucedendo. Assim acontece com a gente, né, irmão? Quando a gente recebe a salvação, não é assim? Alguma coisa acontece no interior da gente, mas aquilo lá você vai percebendo gradativamente. Aí, amado irmão, o Senhor estava mostrando para eles, e por que o Senhor fez isso? Você sabe que eles muitas vezes,
Um julgava-se maior do que o outro. Um julgava-se melhor do que o outro. Teve dois que até a mãe foi falar para Jesus assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa, diga. Quando o Senhor assentar no teu trono nos céus, prepara um lugar para o meu filho do teu lado direito e para o outro do teu lado esquerdo. Olha a intercessão, olha a oração. Essa oração não é respondida. É respondida essa oração, irmão? Não é respondida porque é contra a palavra de Deus. E muitas vezes a gente faz oração contra a palavra de Deus. Não tem apoio na palavra de Deus. Agora, ele mostrou para eles, vocês me chamam de Senhor e na verdade eu sou. Eu sendo o Senhor, lavei o pé de cada um de vocês. Isso estou demonstrando para vocês que vocês têm que ser humildes também. Humildes também. Para você não se fazer de diferente dos outros. Para você não se fazer de melhor do que os outros. Para você não querer ter alguma coisa achando que você alcançou alguma coisa e você é melhor que aquele irmãozinho que não tem nada. E que você tem alguma coisa e que por causa disso então você... Nada. Esvaziou-se de si mesmo. Ele na glória dele, ele não iria fazer isso aí. Sabe por que não? Porque ele na glória dele, sabe o que acontece? Os anjos olham para ele, cada um prepara seu instrumento e pá, 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 e começa a tocar louvando ao Senhor. Os demais anjos do coral começam a cantar esplendorosamente, gloriosamente, majestosamente. Mas ele deixou tudo isso para poder lavar o pé de alguém. Ele deixou tudo aquilo para poder te salvar. Ele deixou tudo aquilo para poder te salvar. Ele deixou tudo aquilo para derramar o sangue dele por teu favor. Ele deixou tudo aquilo, esvaziou-se a si mesmo para te trazer a salvação, a redenção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui, mais uma coisa. Amado, ele disse, olha que coisa tremenda que o Senhor Jesus Cristo disse. Você sabe naquele contato que Jesus teve com a mulher lá no poço de Samaria? Né? Logicamente, irmãos, para algumas pessoas pode ser que aconteceu por acaso, mas não acontece as coisas por acaso quando a nossa vida está sendo guiada e dirigida pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor. Até mesmo aquelas coisas que parecem, sem não servir para nada. Até mesmo essas coisas aí. Se a nossa vida está na mão de Deus, tem um propósito. Tem um propósito. O Senhor está lá, irmão, e os discípulos vão lá comprar comida. Lá em João capítulo 4. Eles vão lá comprar comida e quando eles voltam, o que Jesus está fazendo? Está conversando com uma samaritana. E eles ficam horrorizados, porque o judeu não se dava com o samaritano. Está lá o Senhor conversando com a samaritana. O Senhor estava tendo um propósito ali, preparado na eternidade, para que aquela mulher, na verdade, fosse uma missionária da parte dele, posterior à conversa que ele teria com ela. Posterior à conversa que ele tinha com ela. E quando os discípulos chegam, no capítulo 4, versículo 34, disse Jesus, a minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, a vontade, o meu alimento, aquilo que me sustenta, é o quê? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa era a vontade do Senhor. Era o alimento do Senhor. Querido, sinto lhe dizer, se você não tem se alimentado da palavra de Deus, a sua vida espiritual
talvez ela não esteja de acordo com aquilo que Deus planejou e projetou para você. Às vezes a pessoa, não, eu ouvi o sermão, agora eu vou pegar firme. Ele pega firme no domingo, pega firme numa semana, depois na outra ele já vai largando, não caia. Já vai largando. Irmão, a vida do crente é uma vida de perseverança dentro da vontade de Deus. A vida do crente é uma vida de perseverança, porque não deixará de aparecer tantas coisas para fazer com que o tempo que você devia dar a Deus seja ocupado com outra coisa qualquer que não vai edificar a tua vida espiritual em absolutamente nada. Nada. Se nós temos Jesus como mestre, irmão Luiz, se nós temos Jesus como mestre, então os ensinamentos que ele transmite é para nós acatarmos. Ele é o quê? Ele é o que norteia a nossa vida. Ele é aquele para quem nós olhamos continuamente. Ele é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos mostra os bons caminhos. Ele é aquele que mostra para nós como nós devemos edificar a nossa vida, e tudo isso está revelado na palavra dele, está ali. Então, amado irmão, Paulo disse assim, assim como eu sou imitador dele, vocês me imitem também. Então, me imitem, porque eu imito ele. Me imitem, porque eu imito ele. Eu tenho algo, eu não sei se você já presenciou isso, eu não sei se você já fez esse teste. E vou até falar o que acontece quando você pensa em fazer. Aí eu vou fazer um projeto de vida para com o Senhor, de ler a Bíblia dele durante 1 ano, pastor Orlando. Durante 1 ano eu vou ler a palavra dele. 3 capítulos por dia, no final do ano terminei de ler a Bíblia toda. Quando você começa motivado, você vai bem. Mas de repente você já acorda assim, não muito bem disposto, e você permite que outras coisas venham e cortem aquele contato, aquele voto, aquele compromisso que você fez com o Senhor, que cabe a você realizá-lo. Você permite que outra coisa vá desviando o teu foco. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É o inimigo que te cerca, para que você não tenha revelado na tua vida a plena vontade de Deus, o pleno querer de Deus, para que você não se aproxime de Deus, porque do jeito que você vai, esse meio morno, você não é nada perante Deus e não é nada também perante Satanás. Porque você é morno, porque você não é quente, nem viu? Irmão, em nome de Jesus, sirva ao Senhor. E sirva com alegria, mas essa alegria só vai ser invadida ao teu coração quando você dedicar realmente ao Senhor. Você pode desfrutar de tantas outras alegrias, de tantas outras coisas, e você pode buscar isso aqui, depois daquilo você tem que buscar aquilo outro, e vai outra coisa, e mais outra coisa, tentando ter uma certa alegria, amado, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Eu estou levando até você uma mensagem de exortação, porque talvez você tenha um projeto diante do Senhor em 2024, um projeto que o centro seja você e os seus desejos. Mas eu quero direcionar você também, que você tem um projeto, mas um projeto em que você coloca a vontade do Senhor em primeiro lugar, e a vontade do Senhor é esta:
que você se aproxime dele, que você se chegue a ele, que você esteja perto dele, que você esteja junto dele, e que você seja, através disso, uma pessoa que inabalável. Alguém que edifica a sua casa não sobre areia, mas edifica a sua casa sobre a rocha, porque o vento vai soprar, as águas irão transbordar, mas se está sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, baterá e não te derrubará. Você permanecerá. Glória a Deus. O que mais agrada a Deus é a nossa fé. E a fé nos leva a obedecer a Ele. O que nos faz ser obediente, e isso nos faz agradáveis ao Senhor, porque o Senhor se agrada muito mais da obediência do que um sacrifício. Amém? O Senhor se agrada muito mais da obediência do que o sacrifício.